E hoje vamos começar a partir aqui do versículo 17 do capítulo 12. Você pode abrir a sua Bíblia e deixar ela aberta aí, a partir do versículo 17 do capítulo 12. Tá bem? Certo? E, logicamente, Romanos capítulo 12, versículo 17, perdão, eu falei outra coisa aqui, né? Eu falei 7, versículo 12, eu acho. Ó. Muito bem, mas é 12, versículo 17 em diante. Versículo 17, Paulo, ele apresenta a tese, ou podemos dizer assim, ele apresenta a base, a tese mesmo, que serve como base para o comportamento cristão em relação ao mundo. Então agora ele vai começar a falar como que nós, cristãos, devemos nos portar em relação à sociedade, em relação ao grupo, à comunidade, com relação ao sistema em que nós estamos inseridos, né? E essa tese é muito clara, que ele coloca a seguinte frase no versículo 17: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Isso aqui é a tese que ele vai defender agora. E essa orientação, apesar de ser uma orientação pequena, né? E nós lemos aqui, olha, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. É uma frase pequena, podemos dizer assim. Mas o significado dela é muito forte, pesado, não é simples. Porque isso aqui define comportamento. E é um comportamento específico de quem é cristão. Ou seja, todo cristão deve seguir ali um rito de comportamentos na sua vida que deve ter em meio ao mundo e é repleto de maldade, de dificuldades, de tribulações, de opressões. Então, como que deve ser esse comportamento? Como que nós devemos lidar com todos que estão à nossa volta? Em Romanos capítulo 12, versículos 18 a 21, o apóstolo, então, ele apresenta um dos princípios mais, talvez, podemos dizer, talvez seja um dos princípios mais elevados da ética cristã. A resposta ao mal com o bem que ele coloca na passagem, a resposta ao mal com o bem é um negócio bem complexo. E nesta parte aqui da carta aos Romanos, que se concentra na maneira de como o cristão deve se comportar diante daqueles conflitos, das injustiças, tanto em relação a outras pessoas, como dentro da própria igreja, do próprio grupo de fé. Então, o foco está em manter uma atitude pacífica e não retalhar aqueles que nos causam dano. Porque aquela tese que Paulo colocou no versículo 17, o foco é esse. É manter uma atitude pacífica diante de todos e não retalhar, talvez com o mesmo mal, né? Logicamente, como o texto diz aqui, aqueles que nos causam algum tipo de mal, algum tipo de dano. Paulo introduz esta exortação afirmando no versículo 12 desta passagem a seguinte frase: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então aqui Paulo reconhece que a paz nem sempre é possível de ser alcançada, mas ela está ao alcance das pessoas. Porque a paz envolve a cooperação das duas partes, ou de ambas as partes que estão em um determinado conflito. Agora, ele enfatiza a responsabilidade pessoal do cristão, ou daqueles que são cristãos, de se esforçar ao máximo para manter a paz. Ele está enfatizando isso, porque ele fala, se possível, quando depender de vocês. Então ele está apontando aqui. Tenham paz com todos os homens. Isso significa evitar atitudes e ações que possam provocar conflitos, levantar a ira, tensão. E isso aqui, gente, é prática. Isso daqui é exercício. Isso daqui é comportamento. Lógico, essa orientação reflete o princípio
da renovação da mente, escrita lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Você deve se lembrar disso, senão você bate o olho lá em cima e lê para você ver. Onde o cristão ele é chamado não para se conformar com os padrões do mundo, mas para ser transformado. E essa transformação constante da mente leva o cristão a ter esse estilo pacífico de ser. Não passivo, mas pacífico de ser. De sempre buscar a paz naquilo que é possível. Manter a paz é um reflexo externo, é algo aparente daquele que é transformado interiormente em sua mente. Demonstra que a mente do cristão ela está sendo moldada por Deus e não está sendo moldada pelos ditames populares ou sociais. Paulo ele continua com uma instrução direta contra a vingança. Lá no versículo 19, você pode ler o versículo 19. Eu não estou lendo os versículos aqui porque eu considero que você já leu esses versículos, né? Mas eu leio os trechos do versículo. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Paulo está fazendo referência a uma passagem de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, para reforçar que a vingança é uma prerrogativa divina e não humana. O que ele está dizendo é, a vingança de alguém, ela não é de alguém. Essa vingança é de Deus. A vingança pessoal, ela é desencorajada por várias razões. Talvez uma das razões seja porque o ser humano é movido por emoções. O ser humano ele é movido por raiva. O ser humano é movido por orgulho. E muitas vezes, se não todas as vezes, este sentimento de vingança vai ser motivado por todas estas emoções. Raiva, vingança. E vai poder, lógico, distorcer o nosso raciocínio, distorcer o nosso julgamento com relação ao que está acontecendo, fazendo com que a gente tenha um sentimento de vingança desonesto ou até injusto. Então, esperar a vingança de Deus não é um ato de fraqueza, mas é uma demonstração de confiança e justiça divina, ou uma demonstração de confiança na justiça divina. Isso é fé. Esperar a vingança em Deus significa reconhecer que Deus é juiz, que Deus é supremo e Ele pode e trará a justiça perfeita, no tempo certo, da maneira correta, a todo aquele que precisa ser vingado. E este princípio, logicamente, está enraizado na fé e, lógico, na paciência daqueles que têm o Espírito Santo, ou seja, de cada cristão. Quando ele diz, minha é a vingança, é porque ele está querendo dizer para nós o seguinte, Paulo está demonstrando isso. Pessoal, vocês que estão aí em Roma, estão passando por todas estas tribulações, por todos esses medos, por todas essas angústias, por todos esses embrólios com o sistema que está oprimindo a fé, com o governo que está oprimindo, com a sociedade que está perseguindo. Vocês que estão... Olha, não procure se vingar. Deixa que o Senhor cuida disso. E isso parece que não, né, gente? Mas parece que isso é quase como se fosse um exercício para que você tenha bons relacionamentos com as pessoas, para que você consiga ter uma mente saudável e algo que possa fazer com que você tenha uma melhor qualidade de vida. No versículo 20 do capítulo 12 aqui, Paulo continua e avança com relação à ideia. No versículo 21, e já já a gente chega no versículo 21, lá fala sobre vencer o mal com o bem. E vencer o mal com o bem envolve justiça. E quando a gente fala de injustiça, é não se conformar com o que é injusto.
Entendeu? Daqui a pouco eu chego no versículo 21, mas você já deve ter aí a ideia mais ou menos do que eu quero dizer aqui, né? Aguenta aí que eu vou chegar no versículo 21, daí eu falo sobre isso, tá, André? Ok. No versículo 20, Paulo avança para uma atitude ainda mais radical, podemos dizer assim, viu, gente? Quando ele diz o seguinte: se o seu inimigo ou o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas sobre a sua cabeça. E esta instrução que Paulo dá aqui, gente, ele está refletindo Mateus 5,44, que fala sobre o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, onde o próprio Senhor Jesus ensina sobre como devemos tratar os nossos inimigos. E sabe, pessoal, isso aqui é uma coisa fora de comum. Esta, esta expressão, essa tratativa para com os inimigos é algo surreal, podemos dizer assim. Parece-me, e é isso que o André questionou, que dá essa impressão mesmo, parece-me que, peraí, nós então somos pessoas que devemos abaixar a cabeça para todas as coisas. O cara é meu inimigo, está fazendo injustiça, está fazendo minha vida em inferno, eu tenho que baixar a cabeça com todas as coisas. Não é isso que o texto está ensinando aqui, olha, obviamente. Mas o que o texto está ensinando é como nós devemos nos relacionar com a sociedade, com as pessoas. A expressão, por exemplo, que ele usou nesse texto, amontoarás brasas vivas em sua cabeça, ela é interpretada por vários comentaristas como uma metáfora mesmo para causar vergonha ao inimigo, levando o inimigo ao arrependimento. Seria mais ou menos aquele negócio seguinte: entrou uma pessoa aqui gritando com você, falando alto com você, e você simplesmente sendo uma pessoa educada, falando com som baixo, ouvindo a pessoa, deixando a pessoa falar de calado, e depois você abre a boca para falar e desmonta. Seria mais ou menos essa ideia aqui. Ao responder o mal com atos de bondade e generosidade, e aqui nós estamos falando de relacionamento, o ato de bondade e generosidade aqui não é responder o mal da mesma forma, com o mesmo mal. Se alguém entrar gritando, você gritar junto. O ato de bondade aqui é, se alguém entrar gritando abrasado, mantenha o equilíbrio e responda com gentileza e educação que você vai amontoar brasas sobre a cabeça. Ou seja, a pessoa vai olhar e falar: caramba, eu fui um idiota falando desse jeito. A pessoa ali foi um cavalheiro me respondendo e acabou quebrando as minhas pernas. Essa é a ideia aqui, gente. Ok? Então, o cristão não apenas refreia o ciclo aqui da retaliação daquilo que está recebendo, mas também, potencialmente, ele abre um caminho para um acerto, para um ajuste. E isso é paz. Este comportamento reflete o caráter de Deus. Que o caráter de Deus é misericordioso e bondoso para com todos, independente dos seus méritos e do jeito que está sendo tratado. E no versículo 21, Paulo conclui com a máxima, assim, Paulo ele fecha o assunto quando ele diz: não deixem ou não te deixes vencer o mal. Aliás, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E esta é uma chamada para uma estratégia de enfrentamento com o mal. Veja, Paulo está ensinando aqui uma estratégia de como nós devemos lidar com o que é mal. E o que é mal aqui, pessoal, é bem genérico, tá? Assim, é bem grande, né? Aqui o mal pode ser desde tratamento interpessoal, como o mal que eu estou vendo ali em ações, e o mal que eu estou vendo e ações, e aí entra na questão que o André falou, né? Poxa, como que a gente vai reagir quando nós estamos vendo o mal, quando nós estamos vendo a injustiça, quando nós estamos vendo o pecado?
Com relação a pecado, a própria instrução das Escrituras disse que nós não devemos compactuar com o pecado. E as próprias Escrituras ensinam também que se nós, Romanos lá no início, que se nós aprovamos o pecado, apoiamos o pecado, nós cometemos o mesmo pecado. Então isso quer dizer, eu não posso apoiar aquilo que é contra o que Deus quer, ou contra a vontade dele, ou contra os princípios dele. Mas isso aqui não tem nada a ver com relacionamento, com relacionamento interpessoal. Eu estou vendo uma injustiça aqui, eu tenho que apoiar a injustiça? Logicamente que não. Né? Esta é uma chamada de estratégia para enfrentamento do mal, e é muito interessante. Não se trata de uma passividade como aparenta ser, né? Uma passividade de injustiça. Como o texto diz, né? Não se trata da passividade diante de justiça, mas de uma ofensiva espiritual baseada no amor mesmo. O bem que Paulo menciona não é uma simples ausência do mal, mas são ações que nós realizamos baseadas na bondade de Deus. Então, quando nós olhamos uma injustiça e nós não concordamos com a injustiça e atuamos exortando, falando, orientando ou apontando, isto é o bem. Ou seja, a injustiça que é o mal está sendo retribuída com o bem. E isso não tem nada a ver com conformidades. Okay? A vitória do bem sobre o mal é uma marca distinta do cristianismo. Como eu disse, a vitória do bem sobre o mal não é uma questão de simplesmente fazer o que é legal. Não, é uma marca do cristianismo, de um cristianismo verdadeiro. Os verdadeiros cristãos, eles sempre vão querer vencer o mal através do que é bom, através do bem. Ou seja, através de Cristo, dos ensinos de Cristo. E também, lógico, do estilo de vida que Cristo nos ensina a ter. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Então, e isso é demonstrado por essa realidade de vida. O cristão que pratica isso, ele não apenas pode manter uma integridade moral, como o MacArthur disse ali no comentário, né, que o irmão leu, né? Ou seja, você vai se manter íntegro com a sua moral e o outro que quer fazer o mal será envergonhado. Mas também serve de testemunha do que Deus faz por você, do que Deus fez por nós, para mudar os corações e as circunstâncias. Olha, gente, eu vou falar para você. Uma das coisas mais horríveis que a gente pode encontrar é a gente falar que é crente no Senhor Jesus, que tem o Espírito Santo e gosta de barrar. Isso é terrível, ok? Porque não combina com o Espírito Santo, não combina com Deus, não combina com as características que o Senhor coloca nas suas palavras. Agora vamos entrar no capítulo 13, versículos de 1 a 14. Vamos falar um pouco sobre esta passagem aqui. O apóstolo, ele passa a desenvolver aqui a segunda parte da tese que nós lemos lá em cima, okay? Que nós apresentamos lá no versículo 17. Qual é a segunda parte? Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então agora ele vai falar sobre esse esforço de fazer o bem sobre todos os homens. Até agora ele falou de pagar o mal através do bem, agora ele vai falar, agora você vai se esforçar para fazer isso. O cristão, ele não somente convive com os irmãos em Cristo, com as pessoas da fé, mas o cristão ele vive na sociedade caída, ele vive no meio do sistema, como eu disse lá na introdução. Em outras palavras, o cristão ele vive em uma ordem social, em um contexto social, e ali ele deve lidar com testemunho de vida, um testemunho de bom. Vocês já devem ter ouvido falar várias vezes, você já deve ter ouvido alguém falar que um testemunho vale mais do que 1000 palavras. Quem nunca ouviu falar isso daí, não é verdade? Alguém já ouviu falar nessa frase ou não? Não sei de quem é essa frase, tá bom? Alguém já ouviu falar dessa frase?
Um testemunho vale mais do que 1000 palavras, e no caso dos cristãos isso daqui parece ser muito real, tá bom? O seu estilo de vida, o seu modo de ser, o seu modo de agir, não dentro da igreja, gente. Vou repetir isso aqui para vocês, tá? Ser crente dentro da igreja é muito fácil. Como é fácil fechar os olhos e pôr a mão no coração e cantar louvores quando todo mundo está fazendo? Como é fácil fechar os olhos e fazer uma oração quando todo mundo está fazendo ao seu lado? Como é fácil falar palavras corretas quando todo mundo está falando do seu lado? Como é fácil ser respeitoso quando todo mundo é respeitoso do seu lado? Estou falando da igreja, né? Pelo menos deveria ser assim, né? Agora, o negócio é ser cristão na sociedade. É ser cristão no âmbito social, no meio de convívio das pessoas, no trabalho, na faculdade, na vizinhança, em tudo. E é isso que Paulo está exortando aqui. Esta ordem social está organizada em um Estado e é precisamente ali onde nós devemos fazer a diferença. Na sociedade em que nós vivemos. E os versículos de 1 a 10, Paulo trata sobre isso, como fazer essa diferença na sociedade em que nós vivemos. E o motivo que deve nos impulsionar a viver assim, lógico, é o fato de que já não somos mais filhos das trevas, mas somos filhos da luz. E é o que são os versículos 11 a 14 do capítulo 13. Paulo aborda, então, a relação do cristão com a sociedade e, especificamente, com autoridades governamentais, aqui dos versículos 1 a 10. E aqui, gente, que é, às vezes, uma conclusão que as pessoas fazem. Esse trecho, dos versículos 1 a 10 do capítulo 13, é fundamental para entender como os cristãos devem se comportar dentro dessa estrutura social organizada por leis e autoridades civis. Lógico, nós estamos dentro de um Estado onde existem leis instituídas e autoridades civis. Daqui a pouco nós vamos entrar aqui naqueles méritos, né? Mas e se a lei for uma lei que não deve ser seguida? Mas e se a lei for contra os princípios de Deus? Mas se... Tudo bem, todas essas perguntas aqui vão surgir na mente de vocês, e aí a gente vai falando sobre isso, vai discutindo sobre isso. Paulo apresenta aqui uma visão de submissão e obediência às autoridades. Ele toma essa premissa enraizada no entendimento de que todo poder é instituído por Deus. Essa é a premissa de Paulo. De que toda autoridade é instituída por Deus. E por isso, o comportamento do cristão deve refletir o respeito a essas autoridades. Por quê? Porque são instituídas por Deus. Este princípio é uma extensão da vida consagrada a Deus, né? Que apresentamos no capítulo anterior, capítulo 17, e que se aplica de maneira como nós devemos viver aqui no meio dos nossos governantes iníquos. Aqui, vamos ler aqui o texto. Olha. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades governamentais que existem foram estabelecidas por ele. O contexto neste texto aqui está falando única e exclusivamente das autoridades governamentais. Depois, olha só o que ele diz. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Que autoridades que existem aqui neste contexto? A autoridade que existe neste contexto são as autoridades governamentais. Entendeu? Então, neste contexto, refere-se única e exclusivamente às autoridades governamentais. Ok? Agora eu vou fazer um parêntese aqui. Por que eu estou falando neste contexto? Porque, para mim, a análise textual bíblica, ela deve tomar como base texto, contexto imediato, contexto maior e contexto geral. E a própria Bíblia deve interpretá-la. Então eu não posso chegar aqui e falar todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, depois eu pegar esse trecho, pois toda autoridade
pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem por ele e tal. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está contra o pecado tal e falar assim, não, olha, pastor é autoridade, você não deve se rebelar contra ele. Seu pai é autoridade, você não deve se rebelar contra ele. É baseado em quê? Romanos 13. Não, peraí. Romanos 13 fala dos governantes, não de pai e nem de pastores. Entendeu? Então, a gente tem que nos limitar aqui com relação ao que o texto está falando, logicamente, ok? Ah, Paulo, ele coloca aqui nesse trecho um conjunto claro e direto. Versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades governamentais. Mas sabe por que às vezes algumas pessoas têm dúvida? Porque essa palavra governamentais aqui, Na minha tradução tem superiores, autoridades superiores. é exatamente isso que eu ia te falar. Ah, mas a minha internet aqui não vai deixar eu abrir o texto. O versículo 3 da sua versão diz o quê, André? Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Uhum. Essa palavra magistrados do versículo 3, aqui, está fazendo referência aos governantes mesmo, tá? Aqueles que têm autoridade sobre o povo, né? Mas a ideia aqui, eles são governantes mesmo, pelo menos ao que a gente busca ali, né? Semana que vem eu continuo a partir daqui do capítulo 13, né? Eu começo no capítulo 13, versículo 1 em diante.